A concessão do regime de admissão temporária para utilização econômica, como eu falei, também é com base numa DI, com o processo. O pedido para que vai ser apresentado à Receita para a concessão do regime deve ser instruído com o contrato da empresa brasileira com a empresa estrangeira. Se houver o contrato que a empresa brasileira tem para a realização de determinado serviço, por exemplo, vou fazer uma escavação de uma obra no metrô. Então, a empresa brasileira venceu uma concorrência, se for o caso, para fazer a obra, então você pode já instruir o pedido com esse contrato, se ele já existir. E a garantia, se ela for necessária, se os tributos suspensos forem iguais ou superiores a R$100 mil. Prorrogação. O regime pode ser prorrogado na mesma medida do contrato entre a empresa brasileira e a empresa estrangeira. Então, você pode apresentar para justificar essa prorrogação ou um novo contrato ou simplesmente uma cláusula de prorrogação do contrato original. A cada mês de prorrogação, de novo, você vai recolher, o importador vai recolher 1% a cada mês de utilização, de nova utilização. Não é conhecido o pedido de prorrogação apresentado após o término do regime. Os recolhimentos de cada mês subsequente na prorrogação vão ser acrescidos de juros moratórios. Nós já vamos ver por quê. Se os tributos não forem recolhidos na data correta ou eles forem insuficientes, sobre a parte não recolhida, vai incidir também 75% de multa de ofício. E a prorrogação não será concedida por um prazo maior do que 100 meses. Vamos lá. Os juros que você vai recolher na prorrogação, eles vão incidir só sobre a parte que você está recolhendo na prorrogação. Os juros que você vai recolher, eles são calculados com base na Selic acumulada. Essa Selic, ela vai ser verificada, a taxa que você vai usar, ela vai ser da data do recolhimento da prorrogação, ela vai retroagir a data do registro da DI que foi base do regime. Sempre, toda vez que você for recolher prorrogação, vai sempre retroagir a data do registro da DI base do regime. Nós já vamos ver já. Essa taxa da Selic, ela pode ser obtida no site da Receita. Logo que você abre a Receita Fazenda Gov.br, logo assim em cima tem uma faixinha que está escrito lá, Selic. Você vai clicar lá na Selic e ela vai ter duas tabelinhas. Ela te dá a Selic mês a mês e ela, na parte de baixo, rolando a página para baixo, ela vai te dar a Selic acumulada. Então, você tem sempre que pegar essa Selic acumulada e retroagir a data do registro da DI. Por exemplo, vamos supor que você importou um bem cujo valor aduaneiro em reais seja R$100 mil. E as tributações desse bem são imposto de importação 14%, o IPI 5%, o PIS 2,10% e o COFINS 8,60%.
Então, vamos lá. Os tributos originalmente suspensos, que vão ser calculados pelo Siscomex, vão estar na capa da sua DI, são II 14, IPI 5, PIS 2.100 e COFINS 8.600, dentro daquele exemplo que a gente deu. Ou seja, é 14% sobre 100 mil e assim sucessivamente. Destacando que isso é só um exemplo, porque é só para a gente ter números redondos. Vamos supor também que o contrato que você apresentou para a Receita Federal e que o contrato, a utilização que você vai fazer do seu bem, seja de 10 meses. Então, eu estou importando um bem, eu fiz um contrato com o exportador lá de fora e combinei com ele que eu vou utilizar, ficar com esse bem no país por 10 meses. Então, qual seria a conta que eu teria que fazer? O meu tributo originalmente suspenso é de 14 mil, certo? Só que eu vou usar esse bem por 10 meses, então eu vou recolher 1% ao mês, então eu vou recolher de I 10%. Então, de cara, eu já vou pagar esse tributo antecipadamente, 10% sobre o II, 10% sobre o IPI, 10% sobre o PIS e 10% sobre o COFINS. Então, dentro do que eu estou colocando aqui, ó, você iria recolher R$ 1.400 de I, R$ 500 de IPI, 210 de PIS e R$ 860 de COFINS. Então, esse você já recolheu. Então, ok. O que vai estar consignado lá no seu termo de responsabilidade? Os tributos originalmente suspensos, menos o que você já recolheu. Então, não está suspenso. Você já recolheu, não está suspenso. Então, para colocar lá no TR da sua DI, você vai colocar lá II suspenso 12.600. Porque é os 14 mil, que seria originalmente suspenso, menos o que você já recolheu, 1.400. Você vai consignar lá como suspenso 12.600. E assim sucessivamente, para o IPI, para o PIS e para o COFINS. Isso quando você obteve o regime, né? Então, agora, vamos supor que antes de vencimento dos 10 meses, tem que ser antes, você, pode ser até no último dia, mas tem que ser antes, você vai pedir uma prorrogação para a Receita. Quando você pede a prorrogação, você já recolhe durante a vigência do regime. Como é que você vai recolher esses novos DARFs, esses novos valores? Você vai recolher através de DARF. Então, tá bom. Você vai, então, supondo aqui que você vai ficar com o bem por mais 10 meses, perfazendo um total de 20 meses, né? Então, quanto que você vai recolher mais? Eu vou recolher mais 10% sobre cada tributo. Então, de novo, eu vou recolher R$ 1.400 de I, R$ 500 de IPI, 210 de PIS e R$ 860 de COFINS. Então, eu quero agora ficar com o bem 20 meses, então eu já fiquei com ele 10, já recolhi aquele pedaço. Agora eu vou recolher mais 10. Tá. O que eu vou consignar agora? Como é que vai ficar o meu termo de responsabilidade? Eu tinha recolhido 1.400 de II. Agora eu vou recolher mais 1.400. Então, sobre aqueles 14 mil originais, eu já tinha recolhido 1.400. Eu estava com 12.600. Agora eu estou recolhendo mais 1.400. Eu vou ficar com 11.200. E assim, sucessivamente para cada tributo. Eu vou recolher mais um pouquinho do que eu tinha recolhido.
Então, vai abaixar mais um pouquinho de novo. Então, agora vamos falar dos juros que você vai recolher na prorrogação. O que é os juros? Os juros, eles são uma atualização de um valor que você deveria ter recolhido, um tributo, atualização do valor de um tributo que você deveria ter recolhido à época do registro da DI, mas que você não recolheu. O que você fez com o tributo? Suspendeu. Então, quando você prorroga, o valor desse tributo, ele vai ser atualizado pelos juros de mora, pelo período, pela taxa, que vai acobertar o período que você não recolheu. Então, você usou bem 10 meses. Você recolheu antecipadamente o tributo desses 10 meses. Agora você vai querer prorrogar por mais 10 meses. Você vai recolher mais um pedaço desse tributo. Só que esse tributo que você está recolhendo agora deveria ter sido recolhido na data do registro da DI. Então, esse tributo que você está recolhendo agora na prorrogação, em outras prorrogações sucessivas, eles vão ter sempre que estar sendo corrigidos pela data do registro da DI, sempre retroagir. Os juros vão incidir sobre o tributo que você está recolhendo agora, proporcional. Então, no nosso caso, ele vai estar sendo sempre recolhido sobre os 1.400 e assim sucessivamente no nosso exemplo. Nosso exemplo aqui, outro. Uma DI que foi registrada no dia 31 de dezembro de 2014. O regime, essa DI ficou em análise e esse regime só foi concedido no dia 10 de janeiro de 2015, por 10 meses, até 10 de novembro de 2015. Só que o fato gerador do tributo é dezembro de 2014, que é a data do registro da DI. Então, os juros de mora vão sempre incidir, como eu já falei várias vezes, na data de registro da DI. A data de registro da DI, no nosso exemplo, é dezembro de 2014. A taxa de juros, vamos supor, acumulada do Selic, 6,89. Como é que você vai fazer essa conta? Você vai pegar os tributos que você vai recolher na prorrogação, que é 10% de novo, e você vai acrescentar os juros de mora. Então, você vai pegar os 1.400 e atualizar esse valor pela taxa de Selic acumulada da data do registro, por esse período. Então, você vai recolher de juros 6,89 sobre os 1.400, que vai dar R$ 96,46 a título de juros de mora sobre II. E assim sucessivamente sobre IPI, sobre PIS e sobre COFINS. Então, o DARF que você vai apresentar à Receita Federal, ele vai ter lá o tributo R$ 1.400 mais juros R$ 96,46 relativos ao II. E assim sucessivamente em relação aos demais tributos. Também na utilização econômica, você pode ter a mudança de beneficiário, como na admissão temporária com suspensão total de tributos. O requerimento também deve ser firmado pelo beneficiário original e pelo novo beneficiário. Não há registro de nova declaração de importação. E após o deferimento, deve ser formado um novo dossiê em nome do novo beneficiário
Essa mudança de beneficiário deve ter uma autorização expressa do exportador. A contagem do prazo inicial do regime continua. E o novo beneficiário deve apresentar um novo termo de responsabilidade. Se houver garantia, ou seja, se os tributos suspensos forem superior a R$100.000, o novo beneficiário deverá apresentar a nova garantia, dessa vez em nome dele, e o tributo que o beneficiário anterior já recolheu vai ser aproveitado pelo novo beneficiário, porque o tributo é do bem e não do importador. Vamos observar que conforme você vai utilizando o bem, o tempo vai passando, você vai recolhendo o tributo. E o tributo suspenso vai sendo baixado, porque você vai recolhendo, então você vai suspendendo cada vez menos tributo. Pode chegar uma hora que um regime original, da época quando ele foi concedido, necessitaria de apresentação de garantia. Conforme você for recolhendo, o valor suspenso foi baixando e ele pode baixar dos 100.000 exigidos para apresentação de garantia. Então, no caso, quando o valor suspenso baixar dos 100.000 exigidos para garantia, você não precisa mais apresentar garantia. Enquanto o valor suspenso for superior, precise ir apresentando garantia. Aí você baixa a garantia apresentada. Extinção. A nacionalização de bem em utilização econômica é um despacho de nacionalização de admissão temporária. Nessa DI, o que vai ser recolhido? O que você não recolheu ainda de tributo, ou seja, os seus tributos que ainda estiverem suspensos. E os juros de mora sobre os tributos que você vai estar recolhendo agora. Sempre que, lembrando que essa taxa de juros que você vai aplicar, ela vai retroagir a data do registro da DI de concessão do regime. Sempre a data da DI de concessão do regime. Essa declaração de nacionalização de admissão temporária de utilização econômica, ela é sempre uma declaração preliminar, porque você vai estar sempre se reportando a DI de concessão do regime, a DI original. Para a gente entender como um painel geral, o fato gerador do despacho de DI, despacho para utilização econômica, é o registro da DI de utilização econômica. É o registro da DI que vai servir de base para a concessão do regime. Nessa data, os tributos deveriam ter sido recolhidos. Eles não foram. Eles foram recolhidos uma parte, em parte, e uma parte deles ficou suspensa. Os juros funcionam como uma atualização monetária dos tributos que deveriam ter sido pagos quando do registro da DI e que não foram suspensos. Os juros são cobrados a cada prorrogação sobre os valores que você estiver recolhendo nas prorrogações dos tributos. E na nacionalização, você vai recolher sobre o total que sobrar, sobre o total não recolhido. Vamos lá. Os casos que configuram descumprimento do regime são os mesmos casos de descumprimento do regime que a gente já observou
em relação aos tributos suspensos. Com a diferença de que, nesse caso, pode haver garantia. E vencido o prazo dos 30 dias, o crédito tributário poderá ser exigido mediante, se for depósito bancário, você vai converter o depósito em renda da União. Se for fiança idônea, o fiador vai ser intimado para honrar com o seu compromisso. E se for seguro aduaneiro, a Receita Federal vai intimar a seguradora a honrar com o compromisso firmado. A última forma que nós temos, a última modalidade contemplada na IN 1600 de admissão temporária, é a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. O que é o aperfeiçoamento ativo? Você pode trazer um bem para fazer um conserto ou para fazer uma transformação ou um recondicionamento nele próprio, no bem. E o aperfeiçoamento é uma modalidade de admissão temporária também com suspensão total de tributos. Mas ela tem algumas especificidades que nós vamos ver agora, por isso que ela é tratada separadamente. Então, o regime de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo é o que permite o ingresso para a permanência temporária no país com suspensão do pagamento de tributos total, suspensão total, de bens estrangeiros ou desnacionalizados destinados à operação de aperfeiçoamento ativo e posterior reexportação. Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo os bens destinados a seu próprio, ou seja, é o próprio bem que está sendo importado em admissão temporária que vai sofrer essas operações de beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, acondicionamento ou reacondicionamento, conserto, reparo ou manutenção. O beneficiário do regime é sempre uma pessoa jurídica sediada no país. É o importador. A operação deve estar prevista em contrato de prestação de serviço ou equivalente que comprove que o serviço vai ser realizado no país. O prazo do regime é o prazo previsto em contrato, que pode ser prorrogável na mesma medida da prorrogação do contrato. E na hora que você dá entrada no pedido para a receita do regime, deve ser especificado muito detalhadamente o que vai acontecer com a peça, com o bem. Não existe prestação de garantia. A concessão. O despacho, a concessão é da mesma forma que as outras modalidades, um número de processo que deve ser pedido, não esquecendo que sempre este processo, o número, tem que estar vinculado em campo próprio nos despachos de importação. Este número sempre tem que estar vinculado na DI ou na DSI em campo próprio, tem que ser mencionado. Então, mesma coisa, você vai conseguir um número de processo, de dossiê de atendimento. O despacho vai ser feito através de uma DI ou DSI, não pode ser utilizada DSI formulário, bem como a admissão temporária, utilização econômica, é uma DI eletrônica. E o pedido do regime para a concessão do regime vai estar instruído com o contrato celebrado entre a pessoa aqui e a pessoa estrangeira, se houver, e a descrição do que vai ser feito com a peça, o processo industrial a ser realizado no país,
bem como a quantificação e qualificação do produto resultante da industrialização. Então, por exemplo, você pode importar uma peça que vai sofrer um processo de pintura. Então, quando você dá entrada no pedido, você tem que especificar que essa peça vai sofrer um processo de pintura. Por quê? Porque essa peça pode entrar amarela e sair azul. E aí a autoridade aduaneira que vai inspecionar a peça, quando ela for retornar ao exterior, ela tem que estar sabendo que essa peça vai ser pintada, porque senão ela vai achar que aquela peça não é a mesma que entrou. Então precisa ser especificado. O bem que está sendo importado, ele pode sofrer um grande processo de transformação. Entrar uma coisa e sair outra. Então precisa estar especificado isso tudo na entrada detalhadamente. Da mesma forma, a prorrogação é concedida da mesma forma do processo, do contrato que está amparando o regime. E a extinção e o descumprimento são da mesma forma que as outras modalidades. Seguem aquele mesmo fluxo, com as mesmas penalidades, igual às anteriores. Então, isso é o que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada.